O ensino superior é dividido em ensino, extensão e pesquisa. A integração desses três momentos, dessas três atividades, é que fazem a questão do ensino superior. Então, além do ensino, que é aqui na sala de aula, onde são apresentados os contextos estudados, os estudos já estudados, isso se integra também com a pesquisa, que é onde vai se pesquisar novos estudos, o que tem se feito de novo e o que a ciência vai poder desenvolver para além daquilo que já foi estudado. E, em terceiro lugar, a extensão, que é onde esse estudo, essa pesquisa, esse conhecimento vai atingir a comunidade e a sociedade. Então, a união desses três pilares é que faz o ensino superior. Então, nós estamos aqui, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, nós estamos também fazendo essa questão da publicação. As redes sociais também podem ser um berço para estudo, para pesquisa. Então, tem de tudo na internet, mas também tem coisa boa e você está no lugar certo. Então, eu estou aqui com a Mariane. Nós fizemos um estudo juntos, esse estudo foi publicado no simpósio, primeiro simpósio internacional da Faculdade de Formação Integral da FAEF. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para ela. Boa noite, obrigada pela presença de todos. O trabalho que eu e o Sérgio começamos a elaborar no BIC aqui, né, foi sobre nudges. Vamos começar com uma pergunta, assim, quem já mandou um nudge? Quem já recebeu? O nudge, embora seja bem comum, é uma palavra que a gente conhece muito aqui no Brasil, né? Há um comportamento, digamos assim. O nudge, ele é um empurrão. Para ser mais direta, é aquela cutucada que a gente dá bem aqui na costela, aquele cutucão tipo vergonha alheia. Então, o nudge é isso, é dar um cutucão, é dar um empurrão. Mas cutucar e empurrar o quê? Aí que a gente adentra nessa temática, a economia comportamental e a arquitetura de escolhas. O que seria, então, essa economia comportamental? Quando a gente fala de economia, a gente traz o ponto de vista clássico, com uma proposta de homem muito diferente da proposta de homem que a gente conhece aqui na psicologia. O homem da economia clássica é o econos. É um homem que não esquece de pagar conta, é um homem que não esquece data de aniversário, é um homem que não faz escolhas equivocadas, é um homem que não é conflituoso, ou seja, é um homem que não é como nós, homens. Ele está mais para um Spock do que para a gente que está mais perto assim de um Homer Simpsons, né? Então a gente tem essas duas vertentes. Para um a gente dá o nome de econos e o outro a gente dá o nome de Homo sapiens, ou seja, a gente. E esse Homo sapiens, quando ele é posto de frente com as escolhas, muitas vezes ele escolhe de forma arbitrária. Aí que entra o nudge, um empurrão, ou seja, uma intervenção nessa arquitetura de escolha, que seria a proposta de todas as escolhas possíveis, um empurrão para que se tome a decisão mais acertada possível. Isso é um nudge. E todos os nudges, eles devem ter um preço bem barato, ou seja, não ser uma campanha publicitária que te faça ter determinada escolha, emitir determinado comportamento, e também ele deve ser facilmente evitado. Por exemplo, quando você se depara a um buffet, você está se deparando com uma arquitetura de escolha, ou seja, a forma que a comida é exposta vai estar diretamente ou indiretamente
alterando na tua escolha dos pratos que você vai estar consumindo naquele almoço. Ou seja, a gente sempre está encarando a arquitetura de escolhas. Um site, quando você entra, existe uma arquitetura de escolhas, uma hierarquia de informações de uma forma que faça com que você navegue pelaquele site da forma mais simples possível. Como assim, uma home fácil de encontrar. Então, isso é uma arquitetura de escolha. O nudge é um empurrão dentro dessa arquitetura de escolha, com essa consciência da economia comportamental, ou seja, que não somos Spock, somos Homer Simpsons, para que você tome a escolha mais vantajosa dentro daquele cenário que você está localizado. Então, quando eu perguntei, quem já recebeu um nudge? Não, não é nude, não é nude. Então, recebemos sim o nudge. E recebemos outros nudges também. Por exemplo, quem aqui tem Netflix? A Netflix já entrou em contato com vocês para perguntar se vocês querem renovar seu plano? É uma renovação automática. Ou seja, vocês também receberam o nudge da Netflix. Mas vamos falar sobre um nudge que ele se tornou muito conhecido, que é o mais famoso, inclusive, que é justamente esse que a gente traz aqui no banner. Na Orlando, no aeroporto, eles tinham um sério problema, que era os urinóis do banheiro masculino. Lógico, do banheiro masculino, né? Eram os urinóis que ficavam sempre muito sujos. Então, o engenheiro daqueles prédios tiveram uma ideia. Ok, vamos colocar o adesivo de uma mosca no urinol. E qual que foi o resultado disso? A quantidade de urina derramada no chão diminuiu 80%. Como eles mediram, eu não sei. Não me perguntem. Diminuiu em 80% essa quantidade de urina, somente com a mosca. Ou seja, foi um nudge, uma forma de impacto direto no comportamento com baixíssimo custo. E essa mosca se tornou extremamente popular no Reino Unido. Lá começou a ser usada em escolas, em igrejas, em bares, se expandiu para vários aeroportos do mundo. Então, esse é o caso de nudge que a gente tem um maior sucesso e que ele é mais citado em revistas especializadas, tanto dentro de psicologia como dentro de publicidade, em inúmeras áreas. E o nudge tem uma questão também por trás muito importante, a questão ética. Porque se você parar para pensar, a gente está entregando um poder muito grande na mão de uma pessoa, né? Ficar impactando diretamente nas nossas oportunidades de escolhas. E escolhas, como o próprio nome diz, você tem o direito de estar optando ou não. Nisso, os autores do livro que inspirou esse artigo, eles trouxeram o seguinte ponto de vista, que o nudge ele tem que ser dentro de um código de ética paternalista libertário. Se a gente primeiro encarar o paternalismo e o libertário, são duas palavras que não casam, que não tem nada a ver e que geralmente a gente não gosta nem de uma e nem de outra. Mas dentro do nudge, o que venceu o paternalismo libertário? O paternalismo, no caso, seria essa condução por caminhos que seriam positivos para o usuário. Por exemplo, um plano de saúde. Tendo consciência da importância de um plano de saúde e da nossa necessidade, junto com a correria do dia a dia, se a gente esquecesse de renovar um plano de saúde, estava complicado.
corria o risco de precisar e não ter. Então, o paternalismo ele vem nesse sentido de propiciar a melhor escolha possível dentro desse cenário em que muitas vezes você pode esquecer de fazer uma escolha equivocada. E libertário no sentido de ser algo facilmente evitado, para ser em si uma escolha. Por exemplo, tem estados nos Estados Unidos que, por exemplo, dirigir embriagado, uso de drogas como heroína e prostituição são crimes. Isso aí se enquadraria dentro do paternalismo, mas não um paternalismo libertário, porque no caso, quando passa a ser um crime, já não é mais uma escolha, fazer ou não fazer. Mas, por exemplo, quando a gente tem um imposto em cima do cigarro, aí a gente tem um paternalismo libertário. É uma forma de se fazer uma escolha, fumar ou não fumar, e ela vai estar sendo impactada diretamente pelo governo. Através do quê? Através de impostos que vão deixar o cigarro menos acessível. Ou seja, você ainda tem a oportunidade de fazer ou não essa escolha, mas existe esse lado paternalista e esse lado libertário. O nudge, ele se utiliza muito dos vieses do pensamento. Os vieses do pensamento seria assim, a nossa forma de reagir à informação, de processar essa informação e muitas vezes como essas formas de pensar são equivocadas. E nesse espaço que entraria o nudge para promover melhores escolhas dentro dessa filosofia do paternalismo libertário. Por exemplo, a gente tem o efeito de manada. Um bom nudge, utilizando do efeito de manada, que seria a nossa predisposição de fazer o que os outros fazem, o famoso Maria vai com as outras, que é um viés do nosso pensamento, o efeito de manada pode ser um nudge que é empregado, por exemplo, na questão de quando alguém vai passear, levar aquele saquinho para recolher fezes de cachorro. Se você não recolher, é um crime? Não. Mas muitas pessoas dentro da sociedade têm esse hábito. Você adquire esse hábito para estar dentro desse círculo social. E você também, ao não recolher as fezes do cachorro, você pode estar despertando uma ira popular. E ao mesmo tempo que você recolhendo, você cai no gosto popular. Então a gente tem também um impacto na arquitetura de escolha de um nudge. Outro exemplo é a ancoragem. O pensamento de ancoragem, ele funciona assim. Quando a gente propõe um ponto de vista inicial para você ter uma ideia secundária. Por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa como está a sua vida? Tá boa. Mas você tem descansado suficientemente? A gente está numa sociedade em que o descanso é um grande privilégio. Então, se a resposta dessa pessoa for não, talvez ela retome ao ponto inicial. Mas será que a minha vida está assim tão boa? Então, é um exemplo de ancoragem, quando você entra com uma informação para que a pessoa repense. Um outro viés em que os nudges podem ser utilizados também é o priming. O priming foi descoberto quando foi feita uma medição de como as pessoas cumpriam de acordo com aquilo que elas propunham. E foi observado pelos pesquisadores que quando elas verbalizavam aquilo que elas propunham fazer, era muito maior a probabilidade delas agirem daquela forma. Por exemplo, ok, então você não está descansando direito, você pretende fazer o que quando chegar em casa? Eu pretendo chegar em casa, tomar um banho e dormir cedo. A probabilidade dessa pessoa chegar em casa, tomar um banho e dormir cedo, por ela ter simplesmente falado, ela já aumenta. Então, nesse caso, você também mandou um nudge.
Então, e daí vem a seguinte questão. Ok, então por que esse estudo foi tão importante? O grande A da questão, o grande as mesmo, vem justamente do paternalismo libertário. Nós nos encontramos num contexto social, numa época em que há muitas polaridades dentro do discurso ideológico, dentro do discurso político. Então, os autores desse livro, eles trouxeram o paternalismo libertário como uma possível terceira via para esse pensamento que a gente tem hoje, que é tão bifurcado entre governos paternalistas, governos libertários, direita, esquerda, governos com viés socialistas, governos com viés capitalista, libertário. Então, esse ponto de vista, ele foi proposto como uma possível saída para esse embate que hoje a gente tem. Então, agradecer vocês pela atenção. Esse é o conteúdo do nosso artigo. Vamos fazer de tudo para ele estar disponível na revista eletrônica da FAEF. Estamos nos movimentando para isso. E, se vocês quiserem dar uma olhadinha no banner e conhecer mais, estamos aqui para também tirar as dúvidas. Você sabe que a psicologia, ela meio que fica um pouco entre as ciências humanas e um pouco entre as ciências biológicas. Alguns autores vão dizer que a psicologia é uma ciência estritamente biológica, porque nós lidamos com saúde mental, e outras pessoas vão dizer que a psicologia é uma ciência extremamente humana, porque lidamos com a psique humana, com as coisas mais profundas do que diz respeito ao ser humano. Nós corremos o risco, enquanto ciência que flerta com as ciências humanas, de correr o risco que a maioria das ciências humanas também corre, que é se tornar uma ciência de história da humanidade. Então, alguns, por exemplo, a filosofia, alguns vão criticar que no Brasil não se formam filósofos, mas se formam historiadores da filosofia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que a psicologia não se torne um exibicionismo literário sobre a história de quem foi, de quem escreveu, de quem pensou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já dá aquele joinha. Grande abraço, até já!